e não tem uma opção para jogar no contra-ataque de lado, porque o Romero não é atacante de velocidade, o Thales Magno, que está fora por questão de saúde, também não é um jogador rápido, não é um cara para puxar contra-ataque. Corinthians não tem esse jogador no elenco. Eu acho que não tem nem essa opção. Então, eu acho fundamental ter. Se fosse 2 jogadores, para mim, ser 2 zagueiros. Para mim é o principal. Mas eu acho que precisa de um meia e um atacante de velocidade. E, você falou em 5, né? Um reserva ou alguém para brigar com o Mateuzinho na direita. Olívia, e você? Quem que você acha que o Corinthians deve trazer para o técnico Dorival Júnior em questão de posição? Se você tiver algum nome, é sempre bem-vinda a informação. Não tenho nomes, inclusive o Corinthians ainda mesma postura do início do ano, cautela e estudos no mercado, ainda sem projetar nomes específicos. Um ponto que eu acho que o Corinthians precisa, e talvez até para poder ter uma variação tática, né, como estava comentando o Vitão, também tem um centroavante. Eu acho que Héctor Hernandes não é um nome que faz um bom trabalho, assim, né? Fez gol contra o Bahia, e aí, né, ficou um ano praticamente no clube sem marcar. A gente precisa ver, né, esse ataque com mais opções. Não só jogar no esquema do 4-3-3, mas ter de fato uma referência diária. Tem alguns jogos, né, alguns adversários que pedem isso, que pedem essa referência diária, e às vezes o Corinthians não consegue, por exemplo, fazer uma substituição com essas condições. E, obviamente, um zagueiro, pelo menos, titular. Eu diria para remodelar essa zaga, mas como a gente sabe que isso está fora da realidade financeira do clube hoje, pelo menos um zagueiro que seja titular e coloque o Félix Torres para esquentar um pouco de banco. O Corinthians é o único time que os zagueiros são tão bons que quando um é expulso, o time melhora, Vitão. É incrível isso, né? Ontem o time melhorou depois que o Félix Torres saiu e o Ranielli virou zagueiro. Eu creio que o Corinthians vai ter que contratar realmente um zagueiro, né, para chegar e jogar. O Gustavo Henrique é o melhor zagueiro que o Corinthians tem, não é um zagueiro rápido. Então o Corinthians vai precisar de um zagueiro que tenha vitalidade, né, que tenha idade, saúde física e técnica. E não é barato. Não é barato um zagueiro desse nível. Ou você pega um zagueiro já aposentando, que tecnicamente é maravilhoso, mas fisicamente já vai deixar a desejar, né? Ou não tem outra escolha. Ou você pega uma aposta. Então, o meio termo é caro. É um jogador, um zagueiro de 24, 25, 26 anos, certamente vai estar empregado, vai estar jogando em algum clube, o Corinthians vai ter que abrir os cofres. A não ser que não é jovem, né? O Marquinhos, o Corinthians consiga lá alguma coisa em relação ao Marquinhos no PSG, que eu sei que é um sonho dessa diretoria, né? Repatriar o Marquinhos. O PSG, ele vive uma reestruturação, né? Ele não está mais contratando medalhões como antes. Então, o último que sobrou foi o Marquinhos ali, na verdade. Eu acho que só teria condição de trazer o Marquinhos se o PSG realmente rescindisse o contrato com ele. Mas o Corinthians vai ter que abrir os cofres. A questão estão prometendo medalhões, né? Agora, isso atraiu tanto o Tite como o Dorival Júnior. E vai ter que cumprir essa missão. Eu acho que vai acabar cumprindo, viu, Vitão? Porque o Corinthians está com essa mania, né? Chega no meio do ano, contrata. O Corinthians virou time de Premier League, o Vitor Guedes. Cara, o Dorival no Flamengo, ele criou, ele descolou o João Gomes, que não era o Adílio, o Andrade, mas virou um jogador titular, virou um jogador vendido para a Inglaterra, até de seleção brasileira, que eu acho um exagero, mas ele arrumou lá o João Gomes ali para arrumar o losango dele. No São Paulo, ele transformou o Alisson de uma espécie ali de Ramiro, ali, um cara aberto para a direita, num volante, que melhorou muito o futebol dele, e apostou no Beraldo, que virou um jogador também de vendido, de seleção e tal. Eu não acho que o Corinthians, aliás, perdeu ontem o derby de 2-0, né? Mas assim, o Tchoca, que não é o Domingos da Guia, e o Ramalho, que também não é o Gamarra, já jogaram muito mais. Será que eles não são recuperáveis? Eles são muito melhores que o Torres. Eles são muito, assim, são recuperáveis. Eu acho que o Tchoca, e eu acho que o Tchoca, Vitão, tem um ponto muito importante.
acabou a confiança do jogador naquela partida onde ele foi exposto no intervalo. Aquela partida fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, né? Aquilo ali expôs um jogador que é jovem, um jogador que ainda não está ainda não amadureceu. Uma coisa é o Choca cometer um pênalti infantil e outra coisa é o Félix Torres cometer pênaltis infantis e, por exemplo, ontem ser expulso com um lance que estava morto no meio de campo, sem nenhuma necessidade e dando uma solada no adversário. Então, assim, eu acho que tem pesos e medidas aí nessa situação, e o Choca é um bom zagueiro que ainda está num processo de evolução, num processo de amadurecimento, e ele precisa, talvez, de uma figura como o Dorival Júnior para recuperar a confiança dele. É isso que eu aposto, assim, eu acho que o Corinthians não vai virar o melhor time do mundo, mas se você recuperar esses dois jogadores que são melhores que o Félix Torres tem uma vantagem em relação a todos, ele é mais rápido que o Corinthians tem. Mas é tão ruim que ele é dribado 10 vezes. Nós vamos driblar 2 vezes. Olha, o Dorival gosta de zagueiro rápido e às vezes o Dorival ele suporta uns doidos. Uns doidos, né? O Arboleda, por exemplo, era meio maluquinho também. Tem hora que. Não é, né? Enfim. Ele recuperou no Ceará Speed Mendonça, que sinceramente eu não tenho saudade. Então ele tem esse poder assim de algumas coisas. Com esse elenco aí do Corinthians, eu acho que o elenco do Corinthians, eu sei que tem muitos fãs do Ramon, ninguém mais do que eu ama o Campeonato Paulista e valorizou o ganhar do Palmeiras. Eu não sou colonizado, que acho que só vale Liga dos Campeões, comemorei, fiquei até o metrô abrir às 5 da manhã na rua, fiquei feliz, comemorei. Só que é o seguinte, o futebol do Corinthians era ruim. Se for para pegar resultado e vir falar aqui, não precisa analisar. O Corinthians jogou mal o ano passado, aí teve uma reta final de resultados ótimos, mas quando precisou de treinador, não teve treinador. Não teve contra o Racing, não teve contra o Flamengo. Contra o Palmeiras foi campeão, mas podia ter perdido o título no primeiro jogo. Tomou pau em classe. Então, assim, o trabalho era ruim. O elenco do Corinthians é pior que o do Flamengo e do Palmeiras, mas não é pior que a maioria e pode render mais. Se o Dorival conseguir tirar essas coisas do elenco, o óbvio que nós todos estamos vendo, e mais aquelas coisas que a gente não vê, que o treinador se liga, que nem ele se ligou assim, esse Alisson pode fazer uma função. De repente ele melhora o Martínez, ele melhora o Raniel ele volta a jogar mais perto da zaga e melhora o Choca, enfim. O Denner, que eu acho um absurdo completo, o Corinthians vai perder um jogador que nem vai jogar no profissional, às vezes acha uma posição para ele, ali faz uma dupla com o Angelé, sei lá, alguma coisa no elenco do Corinthians que dá para buscar ali e melhorar sem a pressão, já está fora da Libertadores. A Sul-Americana é uma competição de terceira linha, Copa do Brasil vai estar contra o Novo Horizontino, não é um grande clássico nacional, tem um certo tempo ali para dar uma arrumada, né? Eu acho que o Corinthians vai melhorar, assim, porque assim, contra o Sport, a Lívia falou, eu concordo. O Sport é o pior time do campeonato, ganhou na Bacia das Almas de virada. E esse Racing com 10 é um time medonho. Ganhou assim, mas assim, antes do primeiro tempo, teve um gol anulado, bem anulado com a mão, mas o Corinthians estava jogando nada já. O Corinthians no primeiro tempo não estava jogando nada com 11, não estava jogando nada com 10. O Corinthians mais uma vez foi Carrilho, vai lá e decide. Carrilho de novo, para mim, foi o melhor do time, né? Só ele controlando o jogo ali. Então, para mim, faltava treinador. Eu não acho que o Dorival vai fazer uma coisa que a gente vai estudar, que nem a gente estuda aqui, o Arrigo Sacchi do Milan, Rinus Mitchell da Holanda, Guardiola. Mas, assim, melhorar o que tem ali. E bom, o Samir gosta de café gourmet, é um cara chique. Eu gosto de arroz e feijão, né? Especial, já estou em outro nível. Gourmet, o especial está acima do gourmet. Não gosto mais de gourmet. Não. Ô, Vitão, deixa eu só trazer uma informação importante, né? Quase melou a negociação do Dorival Júnior ontem, porque essa informação saiu de dentro do clube. É de dentro do clube, ninguém inventa informação. Tudo bem, alguém deve inventar, mas não foi o caso, né, de quem deu essa informação. Não foi o caso do. Eu amo saber, gente. Eu lembro, ninguém inventa, né? Muita gente inventa. Eu não consigo deixar de ser sincero, mas não foi o caso de quem deu a informação dos 3 milhões, porque eu sei que saiu de dentro do clube. Alguém foi lá, ouviu alguém e deu a informação. Isso é fato, tenho o maior respeito por isso, porque tentaram me vender a história também dos 3 milhões. E aí quase o negócio dá uma freada, porque jogou-se uma pressão em cima do Dorival. A torcida já estava virando um hater do Dorival. 3 milhões, não quer esse cara, segue vir, quem ele pensa que é, o Guardiola, já estava uma pressão. E quem vazou essa informação dentro do Corinthians, e é por isso que eu falo, né, o Corinthians não estava concorrendo com o São Paulo e com o Santos para contratar o Dorival.
Corinthians estava concorrendo contra ele mesmo para contratar o Dorival, porque tinha gente no clube que não queria o Dorival, que se não fosse o Fabinho Soldado, né, e a vontade do Dorival em treinar o Corinthians, não tinha dado certo. Eu não estou falando que o Dorival é maravilhoso, que vai dar super certo. Só estou dizendo que, pô, é o nome. Como é que você vai lutar contra um nome que é interessante? Entendeu? Se fosse o Carille, por exemplo, é discutível. O Dorival é o nome da vez, não tinha como... É um técnico que estava na seleção brasileira, já tem um currículo. E aí lutaram contra isso, né? Informação que eu tenho do salário do Dorival Júnior. 1.800.000 por mês, com alguns gatilhos, tá? Comissão técnica, não vai passar de 2 milhões de reais. Essa é a informação que eu tenho em relação ao salário do técnico Dorival Júnior no Corinthians. O Ramon Dias ganhava 1,5 milhão. Para o Tite, fecharia em 3. O Dorival tá ali, ó, 1,8, 2, né? 1.800.000, 2 milhões. Foi o que o Corinthians fechou em relação ao Dorival Júnior. Muito, mas muito distante dessa história de 3 milhões. Eu acho que na CBF, né, o Vitão, não sei se você ou a Lívia tem essa informação, ele ganhava 1,3 milhão.